Jovem TV, feita para você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, Bela demais, Web Rádio. Boa noite, galera do Pensa Junto, um programa que tem mais audiência do que a nova rede social da Microsoft, do Zuckerberg. Boa noite, Paulo. Boa noite. Acho que exagerei um pouquinho, não? O quê? Tem mais audiência do que a Threads? Cara, olha só, eu dei uma olhada nessa coisa da Threads. Cara, aquilo ali... Veio pra bater de frente? Não, aquilo ali não vai dar certo não, cara. Então vou nem fazer meu perfil. Com certeza não vai dar certo não. Mas depois a gente fala disso. E aí, Wharton, boa noite. Boa noite, Wharton. Vamos lá, Paulo Roberto, o Brasil é o café. E o café é o Brasil. E esse é o tema de hoje. Vai preparando aí a sua xícara, o seu copinho americano. Exatamente. Ou o seu copinho Stanley, já que vocês gostam, né, de copo Cara, Stanley. você sabe que eu nunca... Eu nem sei como é que funciona esse negócio de copo Stanley. Eu tenho até medo, Paulo. Eu tenho até medo de usar um negócio desse. Eu uso aquele copo americano mesmo. Eu uso o copo da geleia. Esse também é bom. Ele é birosca. Ele é térmico, né? Com certeza. Eu uso esse copo já, desde que eu me entendo por gente. Copo de extrato de tomate de requeijão. Com certeza. É o que há. Com certeza. Nosso papo é sobre a bebida mais famosa, tá aí, preferência nacional, todos os lares têm. Isso. A sociabilidade hoje, né? Se bem que hoje mudou, né? A gente é de um tempo, a gente até veio conversando isso uma vez depois do programa. Fala. Que a gente é do tempo que você tomava um cafezinho, qualquer birosca tinha um cafezinho te esperando. Com certeza. Encontrava amigo na rua, vamos ali tomar um cafezinho, você ia lá no botequim, tinha um cafezinho. O restaurante dava cortesia do cafezinho. Isso. Você, quando recebe alguém na sua casa, você oferece o cafezinho. Isso. E a gente sabe que historicamente nem sempre foi assim. Não. No Brasil colônia, a sociabilidade, o de bom tom, era você oferecer uma boa talagada de pinga. Com certeza. Ou um licorzinho de genipapo para as senhoras. Certeza. E o café mudou isso tudo, né, Paulo? Isso. Vamos viajar então na história? Cara, o negócio é o seguinte, o café no Brasil, ele não é só uma mercadoria, né? Por exemplo, o café não é a mesma coisa do petróleo, entendeu? Que a gente exporta, né? Antes não exportava, não. É verdade. Que a gente exporta, mas assim, ele é uma mercadoria que faz parte da economia. Não, o café, ele transcendeu isso. Sim. O café transcendeu essa coisa no sentido de que ele faz parte, como você bem disse, da sociabilidade do brasileiro. Ou seja, muitas relações sociais, né, são mediadas pelo café. Como até hoje, quando a gente quer fechar um negócio, quer ter uma conversa, exatamente, a gente ainda hoje marca um café. Quando você fala assim, vamos tomar um café, na verdade é um sinal de que você vai entabular uma conversa, entendeu? Então o café, ele media isso.
entendeu? Agora, cara, na verdade, o que acontece, assim, eu acho que as pessoas ainda têm uma visão, como é que eu posso dizer? Elas têm uma visão, por exemplo, o professor de história típico, né? Ele conta a história do café de uma forma muito interessante, eu não sei se você já percebeu, que é mais ou menos assim. A história do café, quando você vai para a escola, ela para no século XIX, no máximo chega até 1930 com a crise do café. No máximo ela chega aí. E aí você fica com a impressão de que todo o resto da história do café parou ali, né? E eu acho que isso tem a ver muito, sabe com o quê, Paulo? Com o quê, Paulo? Com uma concepção de história que ainda é muito arraigada, principalmente no ensino. Essa concepção de ciclos do café. Sim. Essa concepção de ciclo. Então, todo mundo sabe, né? Aquela coisa, porque na história do Brasil você teve o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do café, do ouro e da industrialização e assim por diante. Mas isso é uma apropriação do marxismo da década de 40. Mas ainda é muito... isso ficou no senso comum. Ficou no senso comum. Ficou no senso comum. Na verdade, a ideia de ciclo... Ela no começo, na verdade a ideia de ciclo começou com Roberto Simonsen, em 1930. Ele escreveu um livro chamado História Econômica do Brasil. Sim. Né? E ele que deu a ideia de que era possível entender a história do Brasil a partir desses ciclos. Pouco tempo depois, né, uns 4 anos depois, o Caio Prado Júnior, em 1933, né, 34, que foi mais ou menos na mesma época do Casagrande Senzala, o Caio Prado Júnior escreveu também História Econômica do Brasil, em que ele, na tese dele, dizia assim, olha, esse negócio de ciclo não funciona, não. A gente não pode entender a história do Brasil a partir só de ciclo. Por que eu acho que isso esse senso comum, de uma certa maneira, distorce a história da importância do café no Brasil? Porque, assim, a gente é ensinado na escola a acreditar que o ciclo do café terminou no começo do século XX, mais ou menos 1930. Né? Então, a pessoa fica com a impressão de que depois de 1930 não se plantou café, não se vendeu café. Porque o café virou um artigo econômico secundário. Virou um artigo econômico secundário. E é exatamente o contrário. Foi exatamente depois de 1930 que o Brasil passou a ser o maior produtor de café do mundo. Entendeu? Hoje o Brasil ele consegue ganhar disparado dos seus concorrentes, a Colômbia, a Indonésia, né? Assim, e e aí o que aconteceu? Você fica, a pessoa quando fala assim, porque o ciclo do café acabou. Mas aí, né, você fica sem entender, por exemplo, né, se o ciclo do café acabou, como é que quando você passa na estrada em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, você vê aquele mar de cafezal? Entendeu? É verdade. Ou seja, hoje Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, entendeu? Exatamente num período posterior a esse ciclo, entendeu? E hoje o café, assim, o café no Brasil, o café ele era parte, né, da economia, né? Ele era o sustentáculo da economia do século XIX, né? E hoje ele é, assim, um dos exemplos mais claros, né, do sucesso do agronegócio, entendeu? Porque o café brasileiro hoje, ele chega em todos os mercados do mundo, entendeu? Inclusive do próprio brasileiro. Inclusive, né, do próprio brasileiro. E uma coisa muito interessante no café, né, nessa questão da história do café, é que hoje o consumo dele, você começou esse papo falando assim, antigamente, você tomava o café no copo de 200 ml da Birosca, entendeu? Hoje, para você chegar numa confeitaria, você está pagando R$10 um cafezinho, você está entendendo? Tal.
E aí o que você percebe hoje? Você percebe que o consumo do café, ele não só se globalizou, como ele ficou extremamente sofisticado. Sim. Entendeu? Sim. Extremamente sofisticado. Então você tem N formas de tomar café, N produtos do café, e você vê uma coisa muito interessante, né? O café hoje é muito mais globalizado do que era no século XIX. Entendeu? E o grande exemplo dessa globalização do gosto do café é a Starbucks. É Starbucks, né? Starbucks, entendeu? Que é um negócio, entendeu? É muito interessante a história da Starbucks, porque ela efetivamente mudou o padrão de consumo do café, né? O café passou a ser, ele foi reposicionado. Ele foi reposicionado. É como o Volkswagen, entendeu? Ele deixou de ser Fusca para ser New Beetle. Sim. Entendeu? A Starbucks conseguiu fazer isso pro café. O café virou um artigo pop, né, Paulo? É pop, mas assim, você hoje eles conseguiram desenvolver uma série de produtos assim que não são pop, né? Pô, você tem café aí, cara, né? Você compra café extremamente caro, né? Sim. E uma coisa muito interessante, né? Porque o café brasileiro, ele assim, ele é um café de consumo popular, né? A Starbucks, ela prefere comprar o café da Colômbia. Ora. Por causa da qualidade do café. Certo. Entendeu? Então ela vende aquela coisa, olha, tá vendo aqui, ó, a Colômbia, ela tem um café que é diferenciado daquele café brasileiro, tá, o gosto dele, ou seja, a Starbucks ela conseguiu estabelecer essa coisa assim, olha só, o café da Colômbia, ele consegue chegar a esse público mais sofisticado. E de certa maneira, hoje no mercado a gente observa um veio que também é caro pra caramba, que é o café gourmet. A Starbucks ela contribuiu muito para isso. E até marcas que tradicionalmente têm uma linha popular por um lado, já começaram a desenvolver as chamadas linhas gourmets. Isso. Em que o café é plantado numa região diferente, o grão ele tem uma torra diferente, não tem tanta impureza, não tem mistura e tudo mais. Só que você comprar 500 gramas daquele cafezinho custa caro pra dedéu. Ele é quase o preço de 1 quilo de café que você compra aí. Não, cara, quase o preço de 2, 3 quilos. Porque, na verdade, o que acontece? Essa mudança, por isso que eu falei da Starbucks. Porque a Starbucks ela começou um processo de reposicionamento do café que, na minha opinião, é muito sintomático de muitos produtos. A Starbucks ela conseguiu fazer o quê? Ela reposicionou o produto no sentido de que nós estamos vendendo a você não um café, o café no copo da birosca. Nós estamos vendendo a você uma experiência. Uma experiência, entendeu? Exato. Então, ele é muito interessante essa coisa com o café, porque a Starbucks ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu chegar e falar assim, não, a gente não está vendendo para você café, a gente está vendendo para você uma experiência. Isso psicologicamente é muito forte. O Harari, atualmente, o Yuval Harari, ele tangencia isso no Homo Deus, em que ele fala que essa questão da experiência, isso é inclusive psicologicamente comprovado, de que a experiência ela é tocada nessas relações de consumo e produção, porque nós tendemos a esquecer o processo e só focarmos de como ele começa, como ele termina. Isso. Então, a experiência é justamente essa. Quando fala que vou vender uma experiência no turismo, vou vender uma experiência no café, vou vender uma experiência no cinema, no chocolate. Você vê que no final das contas, você não vai racionalizar a experiência, porque ela pertence a um campo do teu cérebro diferente. A racionalização diz, rapaz, você vai pagar R$30 nessa taça toda enfeitada de café, não sei o que, não sei o que lá. O lado da experiência diz,
olha, foi o melhor café que eu já tomei. Isso. R$30 valeu a pena, se eu não gastasse nisso, ia gastar em outra coisa. Foi bem, então isso realmente mexe. Isso. E hoje, você tem uma figura que é o sommelier de café e o barista, coisa que vocês não ouviam falar antes. Claro, não existia. Não existia. O que existia era o seu Joaquim, né? Lá do botequim, que te vendia o café no copo de 200 ml. E agora, Paulo, o negócio tá sofisticado, que você vai tomar um café com a colher da pessoa, a pessoa vai dizer, eu não tomo café que foi fervido a temperatura tal, esse café foi fervido, não foi fervido. Exatamente. O gosto, as notas, o caramba. Exatamente. E a gente, no tempo que tomava, se era café. Exatamente. Mas realmente virou um mercado. Você tem cafeterias, as mais diversas, o café virou produto. E é importante também a gente salientar, Paulo, você está falando aqui no presente de uma ampliação de uma fronteira econômica. E no Brasil, na época da introdução do café no século XIX, isso significou a própria ressignificação da economia naquele tempo. Com certeza. E territorial e social também, porque a migração para o Vale do Paraíba e para Minas Gerais também, começou-se a explorar terras que até então não eram economicamente utilizadas. Isso. E também tem o lado obscuro do café. Nunca se trouxe tantos africanos escravizados para cá. Tanto que se dizia na época que o escravo era o café e o café era o escravo. Era o escravo. Então, por trás também dessa economia, do sucesso dessa economia e dessa sociabilidade, tem o trabalho da escravidão, tem a marca do povo preto, da exploração, da dor. Né? E, ao mesmo tempo, essa bebida, ela promoveu para aqueles que não precisavam plantá-la, colhê-la, fortunas imensas. E os chamados barões do café, mesmo depois na República, né, que depois é um ponto bom para a gente tratar, eles foram os responsáveis, inclusive, especialmente o Oeste Paulista, por diversificar os investimentos. Até porque o café tinha certas flutuações, mas o cara, ele realmente participava do comércio de escravizados, construía ferrovias para ligar os pontos de produção a pontos de escoamento, financiava o beneficiamento do café. Então tudo isso fez com que o café fosse, na verdade, a maior engrenagem agro, mas também a maior engrenagem industrial do Brasil. Política também. Política também, porque veja bem, o café era o seguinte, assim, vamos voltar até antes do século XIX. O café, ele começou a ser comercializado na Europa, e é uma coisa muito interessante, pelos holandeses. Ou seja, os holandeses, eles descobriram, né, que o café era uma bebida que combinava exatamente com o calvinismo deles. Por quê? Porque era uma bebida que te mantinha no trabalho, mas não te embebedava. É verdade. Não te deixava bêbado. Entendeu? E te estimulava. Entendeu? Né? Então, assim, os holandeses, eles descobriram essa propriedade no café. Que era o quê? Assim, olha, você continua a trabalhar, né, dentro daquele espírito da ética protestante, e ao mesmo tempo você pode socializar, né, as suas relações com um tipo de bebida que não vai te comprometer, né, do ponto de vista nem físico nem moral. Ou seja, a maior parte das pessoas, né, até então, para se manter trabalhando durante muito tempo, tinha que beber mesmo. Sim. Entendeu? E os holandeses inventaram essa coisa. Cara, olha só, tem uma bebida aqui que você pode trabalhar muito, mas você não fica bêbado. Entendeu? Olha a sacação. É verdade. Tanto é que até hoje essa junção do café com o trabalho, né? Por exemplo, a história da computação, de uma certa maneira, se cruza com o café, né? Por exemplo, uma das linguagens mais usadas na computação tem como símbolo uma xícara de café, que é o Java. Que é o Java, entendeu? Então, essa ligação de café com trabalho, né,
essa ligação de café com o mundo do trabalho, os holandeses sacaram isso. Eles sacaram, é isso. E aí eles começaram a comercializar esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Os portugueses, eles tentaram, né, em vários lugares no Brasil, né, numa relação de tentativa e erro, saber onde é que poderia cultivar o café. E aí o café começou a ser cultivado lá no norte, no Pará. Sim. Ele veio descendo a costa e só no final do século XIX ele chegou no Rio de Janeiro. E de uma certa maneira, a história da cidade do Rio de Janeiro, ela está ligada com a história do café. Por quê? Porque o café, ele começou a ser cultivado nas matas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na região do Maciço da Tijuca, entendeu? E aí o café começou a ser produzido ali, e isso gerou foi o primeiro grande problema ambiental da cidade do Rio de Janeiro, foi o cultivo do café. Por quê? Porque, assim, o Rio de Janeiro já tinha um problema crônico de água. E o desmatamento do Maciço da Tijuca, por conta do café, ele acabou aumentando ainda mais esse problema de falta. E aí, a fronteira do café, ela foi descendo o Maciço da Tijuca e foi em direção à Zona Oeste, onde hoje é Jacarepaguá. Então, as primeiras grandes fazendas de café, né, foram ali, em Jacarepaguá. Tanto é que existem bairros em Jacarepaguá que até hoje guardam o nome dessas fazendas. Então, Taquara, Tanque, Anil, né? Eram lugares onde se plantava café. Se plantava café. Sim. Só depois, já no começo do século XIX, lá por 1820, é que o café chega no Vale do Paraíba. Entendeu? E quando ele chega no Vale do Paraíba, ele chega por conta de quem? Ele chega por conta dos portugueses que começaram a receber sesmarias ali naquela área exatamente para plantar café. Certo. Entendeu? Certo. E aí o café, ele começa a ser produzido em larga escala, começa a ser exportado em larga escala, e é isso que começa a fazer aquela região crescer. Então, aquela região que hoje é o Vale do Paraíba Fluminense, Vassouras, Valença, vão crescendo em função disso. E é esse o momento em que coincide com a maior quantidade de chegada de africanos por conta do tráfico negreiro. Então, o café, o que ele foi fazendo? Ele foi drenando, né, essa mão de obra escrava interna, né, e externa, interna, e externa. Pegava o pessoal do Nordeste, das fazendas, né? E o que aconteceu? Quando acabou o tráfico atlântico, que ele foi proibido, aí você tem essa coisa do tráfico interno, né, interprovincial, ou seja, o pessoal lá do Nordeste começou a ver que era mais lucrativo você vender um escravo no Rio de Janeiro ou para Minas Gerais ou para São Paulo, do que manter aquele escravo numa fazenda de açúcar que já não estava vendendo, já não estava tão lucrativo o negócio do açúcar assim. Então esses caras começaram a vender. Aí é a época que você vê uma quantidade muito grande de escravos vindos do Nordeste, principalmente da Bahia. E em direção ao Vale do Paraíba. Entendeu? E aí, cara, você começa a ver o surgimento das primeiras grandes fortunas do Brasil, né, enquanto Estado, né? E essas fortunas, né, elas são materializadas no quê? No poder econômico de uma oligarquia, e essa oligarquia, ela também materializa esse poder econômico no poder político. Então pode-se dizer assim que a elite do Vale do Paraíba, ela ajudou a formar o Estado brasileiro. Sim. Entendeu? E esse eixo de poder, ele depois vai para o Oeste Paulista. Isso. É uma outra geração de cafeicultores. Né? São cafeicultores que encaram a produção de uma maneira capitalista. Isso. Mas num capitalismo mais condizente com as relações de mercado internacionais do tempo. Investem na mão de obra imigrante,
investem na mão de obra assalariada, Isso. diversificam seus negócios. Tanto é que a tentativa do Rui Barbosa no primeiro governo do Deodoro, o encilhamento, foi uma tentativa, um tanto quanto estabanada na época, de você fazer a criação de várias casas de crédito, distribuir dinheiro impresso em quantidade, que aliás é feito isso até hoje, né? O Banco Central ainda faz isso. Mas a tentativa desesperada de industrializar o Brasil. Por trás disso, né, a gente tem que lembrar que o Rui Barbosa vem desde a época do Império, está lá com o Deodoro um positivista. Os positivistas flertavam com uma ditadura o tempo inteiro. E por outro lado, estava crescendo nessas franjas, né, começando a amadurecer o futuro Partido Republicano Federal, que vai nascer mais para frente, no final do governo Floriano. Mas que até então, no Partido Republicano Paulista, tinha sua maior expressão e maior força. Então, quando o Prudente de Moraes ele é eleito, em 1894, apesar de fazer as composições e concessões aos militares e aos outros grupos, ali eu vejo que, por mais diversificada que seja o portfólio de investimentos dos cafeicultores, eles, de certa maneira também, fizeram a economia estabelecer uma convergência para essa atividade e só. Isso. Então, quando o Prudente de Moraes, por exemplo, altera as tarifas alfandegárias, né, lá para 1895, 96, ele altera as tarifas alfandegárias do porto e fica mais barato você importar artigos estrangeiros do que você produzir aqui dentro. Então, durante um tempo eu vejo, Paulo, que o café foi o símbolo do avanço, foi o símbolo da diversificação da economia, foi do café que muitas manufaturas tiveram suas primeiras sociedades aqui. O primeiro surto de industrialização do Rio, de São Paulo, tem participação do café. Depois você tem uns visionários como o Mauá, que vai pegar o dinheiro dos banguês lá, dos fazendeiros do Nordeste. Gente, vamos investir um capital aqui, vai ser mais seguro e papapá. Mas para não perder o foco do café em si, o quanto depois a proteção a esse negócio virou uma questão de Estado. Era uma questão de Estado. Porque você vai ter, por exemplo, com o Rodrigues Alves, o convênio de Taubaté, na época de uma das crises que estoura, obriga o governo a comprar safra. Para manter estoque regulador. Na verdade, assim, o café, o café era a principal fonte de divisas. 80% da pauta de exportação no início do século XX era o café. Do comércio exterior brasileiro, 80% vinha do café. E o que aconteceu no século XIX, Paulo, foi mais ou menos assim. Você não tinha uma política, né? Uma política de regulação de preço e regulação da produção, porque assim a economia do café era um negócio muito volátil, cara, porque era uma commodity, né? É ainda uma commodity que depende do quê? Das oscilações do mercado. Só para você ter uma ideia, as pessoas ficam no caso do século XIX, as pessoas ficam muito ligadas nessa questão, né, da produção do café. Lá no Vale do Paraíba, Fluminense, depois no Oeste Paulista. Mas o que acontecia é que todo mundo queria plantar café. Virou febre, né? Virou uma febre. Só para você ter uma ideia, isso é uma coisa que os professores daqui, da região, né, eles não falam, né? Por exemplo, o município de Cabo Frio, né? No século XIX, ele tinha um distrito que era o de São Pedro da Aldeia, né? E aí, o que acontece? Você pega na documentação, né, de época, uma coisa muito interessante que é o seguinte: São Pedro da Aldeia era a fronteira agrícola da cidade de Cabo Frio. E aí uma coisa interessantíssima que eu sinceramente nunca vi ninguém falar isso, que aqui se plantava bastante café. Olha só, acompanha aqui o raciocínio. Aqui se plantava bastante café.
E a narrativa da história oficial, tal, não sei o quê, é que a economia da região, ela surgiu em função da economia salineira. Sim. Né? Mas só que aqui se plantava muito café, né? Mas assim, o terreno do café aqui, ele não era muito bom. Então, o café, assim, em termos de produtividade, ele não era a mesma coisa lá do Oeste Paulista, nem do Vale do Paraíba, se tornando um Fluminense. café de menor qualidade. Mas o que acontece? As pessoas aqui na região plantavam café por causa do quê? Porque o preço internacional da arroba do café era tão bom, mas tão bom, que qualquer pedaço de terra servia para você plantar o café, cara. Então, todo mundo plantava café. E isso gerava um problema muito grande, que era o quê? Era o problema da superprodução. Porque o café tem floradas em que, às vezes, a quantidade de saca de café é muito maior do que a demanda. Sim. E esse problema ele nunca foi equacionado. Assim, o que você vai fazer quando você tem uma produção muito grande, né, em relação ao preço internacional do café? Então, no século XIX, ninguém fez nada sobre isso, né? E aí o convênio de Taubaté, ele é uma tentativa de fazer isso. Olha só, vamos criar um mecanismo financeiro para proteger os cafeicultores. Mas com a viúva pagando a conta. Exatamente, exatamente. É aquilo que o Celso Furtado chamava de socialização das perdas. É verdade. Na verdade, você tem que comprar, né? Você, de alguma maneira, você tem que subsidiar. Como Getúlio vai fazer. Getúlio vai fazer. Por causa da crise de 29. Exatamente. Né? Então, o que acontecia com essa questão do, assim, de como é que o café era central na economia, é porque você tem essa coisa, assim, o café, como ele era a principal fonte de divisas da economia brasileira, tudo que você pudesse lucrar com ele, de alguma maneira, acabava gerando aquilo que a gente pode chamar de spillover. O que é? É assim, você, a partir dos lucros do café, você, por exemplo, você financia a indústria. Você financia o mercado imobiliário, entendeu? Você começa a desenvolver mecanismos ou instituições mais sofisticadas financeiras, com casa de crédito. Bancos. Porque antes, Paulo, no começo do século XIX, ou seja, os pioneiros do café e tal, você não tinha banco para isso. Quem era o banqueiro que financiava a produção do café? Era o comissário de café. O comissário de café era o cara que tinha dinheiro, geralmente era aquele dinheiro vindo do comércio, né? Vindo do comércio. Esse cara era que adiantava o empréstimo para o cafeicultor poder comprar as mudas de café e comprar a mão de obra escrava, entendeu? Então, eram essas pessoas que movimentavam o crédito. Agora, o detalhe é que o comissário de café recebia em café. Ele recebia em café, e tinha uma coisa muito interessante, ele recebia em café, entendeu? A contabilidade era toda em café, mas tinha uma outra coisa muito interessante, que era o seguinte, tinha as casas comissárias. Então, por exemplo, tinha uma casa comissária como a Johnson, né, que era uma casa inglesa, né? Então, o que o comissário fazia? O comissário chegava, né, pegava aquela saca de café, e aí aquela saca de café ia para essa casa comissária, e era ela que negociava esse café no mercado internacional. Entendeu? Só que essa casa comissária, ela também tinha o quê? Ela também tinha acesso à diferença de câmbio, né? Porque ela negociava, naquela época, era o padrão ouro, né? Padrão ouro. Era o padrão ouro. Então, essas casas, elas negociavam a arroba do café em libra esterlina. Sim. Mas pagavam em R$1.000. Sim. Então, os caras ganhavam... 2 vezes, né? Ganhavam 2 vezes. Eles ganhavam na venda do café, mas ganhavam também na diferença do câmbio. Então, cara, todo mundo queria participar desse negócio. Agora, é um negócio fabuloso, Paulo, porque se a gente for avaliar, dentro da tua análise,
deve realmente ter sido uma quantidade assim, avassaladora de pessoas para fazer essa superprodução acontecer. Haja visto que um pé de café leva em média 5 anos para começar a se tornar produtivo, né? Isso. Então imagina a quantidade de pessoas alternando-se nesse tempo e nesses anos para manter sustentável uma produção com esse gap de início, né? Porque o que acontece? Você tinha uma quantidade muito grande, mas depois a produção foi se concentrando. Sim. Porque você tinha plantadores de café com milhões de pés de café. Entendeu? Então você tinha, por exemplo, aqueles plantadores ali de Valença, depois do Oeste Paulista, no Oeste Paulista, Ribeirão Preto, Mogiana, Campinas, entendeu? Então esses caras, eles tinham milhões de pés de café, entendeu? Então era um negócio absurdo. Então o que acontecia? Cara, você coloca assim, para pensar, você tem uma fazenda em que você tem, por exemplo, 1 milhão de pés de café. Aí aquele 1 milhão de pés de café, num determinado ano, ele dá uma florada que você pega, por exemplo, tipo assim, vamos dizer 100 mil sacas de café. 100 mil sacas de café. Quando, na verdade, o normal seria 30 mil, 40 mil. Ou seja, naquela florada você tem 100 mil sacas de café. Então, Paulo, você tem no seu depósito 70 mil sacas a mais que você tem que vender esse café, cara. Verdade. Por quê? Porque a maior parte dos seus investimentos e até mesmo do seu consumo conspícuo está empenhado em saca de café. Entendeu? A gente até conversava sobre isso, né, Paulo? Quer comprar um lustre, quer comprar um carro, quer comprar uma casa. Isso. Pensa-se em café, né? Pensa-se em café. Mas agora imagina o seguinte: você comprou uma casa no Rio de Janeiro. Você sabe, uma pessoa. Você morou na Tijuca, tem uma rua com o nome de um comissário de café, Doutor Satamini. Pertíssimo lá de casa. Doutor Satamini. O que o Doutor Satamini era? Era comissário de café. Entendeu? Então, veja bem, o Doutor Satamini, ele chegava e emprestava o dinheiro, né, de café, né, pra safra, né? Aí o que aconteceu? Você chegou, comprou esse copo aqui que vale tantas sacas de café. Só que você ainda não colheu o café não, Paulo. Tu não colheu o café. Aí o que aconteceu? Você tá projetando assim, hoje dá para pegar umas 20 mil sacas de café. Aí a florada fez com que você colhesse 60 mil sacas. O que aconteceu? Você comprou esse copo na mão do Dr. Satamini, né? Só que o preço do seu café agora vale muito menos do que na hora que você contratou esse negócio. E você tem que pagar isso, cara. Efeito da superprodução. Você tem que pagar esse financiamento. Verdade. Entendeu? E foi assim que muitos cafeicultores foram à bancarrota. Assim como muitos comissários de café viraram milionários. Entendeu? Por exemplo, o que construiu o Palácio do Catete, o Barão de Nova Friburgo, foi um. Barão de Nova Deitou e rolou. Deitou e rolou, mas também quebrou de um jeito que o Banco do Brasil foi lá e tomou tudo dele. E é por isso que o Palácio do Catete passou a ser propriedade pública. Foi dívida, cara. Foi dívida. Então, assim, era aquilo que os americanos costumam... os americanos têm uma expressão que é chamada assim, boom or bust. Ou seja, ou você estoura a boca do balão, ou você estoura a boca do balão. Entendeu? Porque era isso, cara. O café era um investimento de alto risco. Era. Entendeu? E aí, o que esse pessoal entendeu na República? Esse pessoal entendeu que alguém tinha que salvaguardar essas pessoas do risco. Entendeu? Então, a entrada do Estado, né, no gerenciamento, né, na regulação dos preços e da produção, foi isso.
entendeu? O café era um negócio arriscado, entendeu? Era um negócio arriscado exatamente por causa disso. Porque, cara, hoje você imagina você lidando com commodities num mercado globalizado como o de hoje, né? Você vê aí, cara, uma guerra na Europa mudou inteiramente os preços dos produtos no mundo todo, entendeu? Se hoje, com toda a sofisticação dos mecanismos financeiros, você não consegue prever com segurança a volatilidade do mercado, você imagina 100 anos atrás. Não, e que entendeu? não havia nenhuma regulação, né? Pior ainda. Não. Então tinha isso, né? Assim, cara, como é que você vai, ao mesmo tempo, manter essa fonte de divisas, né? Que era a principal fonte de divisas da economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, você salvaguardar, né, os cafeicultores, né, dessa volatilidade do mercado, entendeu? Então, o governo brasileiro sempre tentou fazer isso, entendeu? E o convênio de Taubaté e depois o Vargas com aquela coisa de comprar o estoque, de queimar as coisas, queimar o estoque. Na verdade, são passos, entendeu? Para não quebrar o país, né? Para não quebrar o país. Para não quebrar o país. Porque quebrava mesmo, entendeu? No começo da República, logo no governo depois do governo Deodoro da Fonseca, o Brasil estava quebrado, cara. Estava quebrado. Né? O Campos Salles foi ao estrangeiro pedir dinheiro. Sim. Que, assim, as pessoas passaram a chamar essa coisa, né, de literalmente passar o Pires de funding loan, né? E o que o governo fez? Você tinha um ministro da Fazenda que era o Joaquim Murtinho. Sim. Você sabe o que o Joaquim Murtinho fez naquela época? Ele, para garantir um empréstimo, ele empenhou a receita do Porto do Rio de Janeiro. A receita do Porto. É como se principal porto do Brasil, né? Junto com o de Santos. Você imagina, é como se hoje você chegasse e dissesse assim, olha, para como garantia do nosso empréstimo, a gente vai penhorar para vocês a Receita Federal. Você já imaginou? Nível, né? É nesse nível, foi nesse nível, entendeu? Então, era assim. Agora, tudo bem, você tem essa volatilidade em relação a esses grandes plantadores de café. E o povo, hein, cara? Pois é. Aonde entrava o povo nessa situação? Aonde entrava nesse negócio, entendeu? Tá, se você tem uma volatilidade, né, que atingia essa oligarquia e ela, de uma certa maneira, ela conseguiu manipular politicamente para se proteger dessa volatilidade, e a população não tinha nada para se proteger, absolutamente nada, entendeu? E isso é uma coisa muito interessante, que, assim, o maior efeito dessa volatilidade, né? O maior efeito negativo dessa volatilidade era a inflação, né, cara? Era a inflação. Que corroía né, a capacidade de compra do povo. E isso é uma coisa muito interessante, que ali... Cara, eu acho que o professor de história, ele tem vários exemplos na história que ele poderia mostrar, né, como é que essas questões que hoje são muito contemporâneas, né, na verdade, elas podem ser explicadas lá no passado, e como é que essas questões elas ajudam a entender muita coisa no presente. Sim. Entendeu? E como a pressão dos governos, Paulo, porque a gente está falando da camada mais pobre, a gente está falando também de uma camada social que foi estimulada pela propaganda oficial a se tornar uma grande consumidora de café, maciça. Isso. Maciça. Vez ou outra, algum tempo atrás, a indústria de laticínios começou a passar por uma crise. Não sei se você lembra,
que começaram muitas propagandas na televisão, beba leite, coma queijo, propagandas fofinhas, né? Da Parmalat. Parmalat. Então era um estímulo para que você comece a gerar um mercado consumidor muito maior. E a gente sabe que a mão governamental pesa, por quê? Porque no século XVIII, a Inglaterra era uma das maiores consumidoras de café. Abria-se cafeteria em todo lugar. Hoje, se você perguntar a qualquer cidadão do mundo qual é a bebida que mais marca a Inglaterra, é o chá. E isso foi uma transformação. Foi. Feita pelas companhias de comércio, junto com a coroa, que fez a conversão de uma bebida hiperestimulante. Isso. Eles achavam até que dava muita briga nas cafeterias, que era uma bebida que inflama os ânimos, uma bebida que estimulava, mas ao mesmo tempo acalmava e não exigia grandes maquinários, processos de torra e tudo mais. Era só pegar o chazinho beneficiado, pum, botou lá e acabou. E eles conseguiram transformar a Inglaterra na terra do café, do consumo de café, para o do chá. E como a gente aqui também foi estimulado para isso, para tomar o café durante muito tempo, foi o que eu falei no início. A gente tinha essa sociabilidade. Agora eu noto também, Paulo, que nessas relações está mudando. Está difícil, aí olhando o lado do povo, está difícil o povo virar um consumidor assíduo de café. Até as marcas mais populares, elas estão ficando mais salgadas no preço, menos acessíveis. Com certeza. E você hoje já não chama pessoas para tomar um cafezinho na sua casa. Você já recuou. Tomar um café na rua, por mais que seja essa experiência, né, também tem se tornado proibitivo. Os restaurantes já não dão mais café de cortesia. Ninguém dá café de cortesia praticamente. É raro, muito raro alguém dar café de cortesia em algum lugar. E veja, Paulo, hoje nós estamos vivendo um outro momento, uma outra caracterização do café como mercado, e que, de certa maneira, apesar de manter esse vínculo, vamos conversar, vamos tomar o café, isso está rareando também. Tá. Olha só. Está virando evento, né? Na verdade, essa situação, né, do consumo do café, na minha opinião, na forma como você descreveu, ela está voltando não, mas está ficando parecida com o que era nos anos 70. Entendeu? Nos anos 70, o consumo de café interno era pequeno, exatamente por causa do preço. Por quê? Porque o que aconteceu era o seguinte: o café ele era estimulado para ser exportado, entendeu? E o consumo aqui interno ficava muito restrito. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, quando criança, né, da gente ir na mercearia e você pedir 100 gramas, 200 gramas de café. Né? Comprava... Que era comprada assim, avulso, né? Era comprada avulso e ela era embalada, sabe como? No papel de pão. No papel de pão. Então, por quê? Porque você chegar no supermercado e comprar 1 quilo de café, né, para a grande maioria da população carioca nos anos 70, era totalmente proibitivo, né? Totalmente proibitivo. E o que acontece? De uma certa maneira, hoje você está vendo uma coisa parecida. Entendeu? Você está vendo uma coisa parecida. Por quê? Porque como o café é uma commodity que faz parte da grande cesta de commodities que são exportadas no Brasil, entendeu? E que, de uma certa forma, é isso que ainda garante, né, sustenta a economia. A parte mais desenvolvida hoje do Brasil é toda aquela parte econômica ligada ao complexo do agro, entendeu? Sim. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma situação um pouco parecida com o que era já nos anos 70. Eu percebo isso. Que as pessoas elas estão restringindo o seu consumo exatamente por causa do preço, né? E isso abre a possibilidade de você gentrificar o café. Exatamente. Gentrificar o café. Exatamente. Não, e olha, você pagava... Eu já fiquei assustadíssimo, que eu tomei um café
Você sabe que professor, você é professor também, a gente se não tomar café, dá ruim, né? A gente precisa de café, é justamente a nossa ética calvinista. Se a gente não tomar café, a gente não consegue funcionar direito. Já que não pode tomar cerveja para trabalhar, vamos tomar café. Mas eu passei hoje na padaria, fui tomar um cafezinho feito, colocado na garrafa de térmica. Paguei 2 e pouco no café, cara. Tá entendendo? Isso antigamente você pagava com uma moedinha de 10 centavos, 20 centavos, 15 centavos. Então realmente há uma gentrificação e realmente está se tornando cada vez mais difícil você... não sei, ao que parece, talvez seja até proposital, uma ressignificação do café, não mais como uma bebida popular, mas sim como uma bebida sofisticada, para padrões mais elevados e para bolsos mais apropriados. Porque você não vê mais aquela... Eu lembro também, você falou da década de 70, mas na década de 80 e 90, tinha propaganda do café que era povão. Isso. E muito associado ao futebol, uma coisa bem popular. Compra café, toma café. Hoje você não encontra mais nada disso. Nada disso. Esse momento dos anos 80, dos anos 90, até começo dos anos 2000, em que o café virou essa coisa do povão, é porque, assim, a nível internacional, o café brasileiro começou a competir com vários outros países, né? Como, por exemplo, o café africano, vindo de Angola, o café da Indonésia, que já era um competidor tradicional desde o século XIX, daí o Java, né? Mas também o café da Colômbia, né, cara? Que é uma produção muito robusta deles. Muito robusta e é uma coisa muito interessante que as pessoas não prestam atenção. Que na Colômbia, que tem uma história também econômica muito ligada ao café, na Colômbia, assim, as famílias, algumas famílias, né, de grandes cafeicultores, elas estão na origem, né, do surgimento dos cartéis. Dos cartéis de droga. Por quê? Porque em várias regiões da Colômbia, né, o café deixou de ser plantado para ser substituído pela folha da coca. Entendeu? Então, existe uma ligação, né? Uma ligação entre essa grande propriedade produtora de café na Colômbia, e num determinado momento alguns desses produtores, algumas dessas áreas foram mudadas, foram convertidas para uma outra commodity, que dessa vez era a coca, para ser... Um outro estimulante. Para outro estimulante, mas você continua no mesmo negócio, você está entendendo? Verdade. Você continua no mesmo negócio. É interessantíssimo isso. Agora, Paulo, a gente está nos minutinhos finais aqui do programa. Diz que o café mais caro do mundo é aquele que é um bichinho, não sei se é um marsupial, ele come o grão do café, faz o cocô do grão do café. Tem isso. Você tomaria esse café do cocô do bicho? É o mais caro do mundo. Você viveria essa experiência, tomar o café do cocô do bicho? É isso. Assim, essa coisa... eu acho que o café é um produto assim, interessante, porque ele permite que você veja essa coisa, assim, essa característica do capitalismo contemporâneo. O que o capitalismo é capaz de fazer, na minha opinião? Ele é capaz de ressignificar o ato de consumo, transformando aquilo numa experiência. Quando você transforma uma mercadoria numa experiência, Paulo, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Até o grão comido e exatamente. Cagado comido bicho, e cagado pelo bichinho. Pelo bicho. Então, o que acontece? Quando você ressignifica
a experiência do consumo, realmente você consegue vender qualquer coisa. Como eu vi, não sei se foi na Turquia também, o camarada fazendo café numa areia fervendo, e ele mexia, e aquele borbulhava, dá até vontade de beber aquele negócio. Mas você pode fazer o café ser transformado em N procedimentos. Exatamente, né? exatamente. E até numa demonstração de uma performance, né? Uma performance em que a pessoa tem que ir ao Marrocos para... Porque o negócio é esse. lá. O negócio é esse, entendeu? É como chocolate. Verdade. É como chocolate. Assim, qual é o negócio, por exemplo, de uma empresa que vende muito chocolate? O chocolate de luxo. O negócio não é vender o chocolate de luxo. O negócio é vender presente. Chocolate mesmo você pode comprar no camelô por R$1. Isso. Entendeu? No gordão do trem. No gordão do trem Mas você compra o chocolate por R$1. Mas aqui nós estamos vendendo um presente fino. É diferente. Eu não vou falar o nome, mas você sabe muito bem quem é. É isso, Olha, gente. o Horta tá chamando a gente para tomar um café. Vamos lá. Então vamos. Gente, por hoje é só, Paulo. Brigadão. Eu que agradeço e até a próxima. Nos vemos lá.